Bom dia, sexto ano! Hoje a gente vai continuar discutindo algumas características das células, em especial o que a gente deixou como tarefa de casa na semana passada, sobre a mitocôndria e a teoria sobre como a mitocôndria foi incorporada na célula. Eu já quero deixar adiantado com vocês, deixa eu organizar isso aqui, para vocês assistirem esse vídeo até o final. Nesse mesmo vídeo, terminando a nossa aula de ciências, eu vou corrigir a nossa tarefa de inglês, para finalizar o conteúdo da nossa unidade e semana que vem a gente começar um conteúdo novo. Então, no mesmo vídeo a gente vai ter as duas matérias separadas, mas eu preciso que vocês continuem assistindo e assistam todo o conteúdo para que vocês entendam e, se preciso, vocês corrijam a atividade que ficou para casa, especialmente a de inglês. Quando chegar no momento da nossa matéria de inglês, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa atividade com vocês. Mas agora a gente vai começar a nossa aula de ciências. A gente vai continuar falando sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a origem delas. A origem das mitocôndrias a gente chama de teoria endossimbiótica. Eu separei um vídeo muito interessante para vocês poderem ter uma noção melhor de como isso tudo aconteceu. Vocês vão ver esse vídeo agora. O planeta Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. O acúmulo de água na superfície da Terra permitiu que algas e alguns tipos de bactérias crescessem nesse novo ambiente. Esses pequenos seres liberavam oxigênio na água. Com o passar do tempo, o oxigênio difundiu-se por todo o planeta. Numa data desconhecida, surgiram na água as células eucariotas. Células somente com núcleo, uma organela contendo material genético, o ADN. Para essas células, o oxigênio era tóxico. Com o aparecimento do oxigênio, surgiram também novas células capazes de utilizar esse novo elemento. Passaram então a existir dois tipos de células com metabolismos diferentes. As anaeróbicas, que só continham núcleo, e as aeróbicas, que utilizavam oxigênio como combustível. O aumento de oxigênio na água tornou o ambiente desfavorável para as células anaeróbicas. Há evidências que sugerem que, num determinado momento, as células que utilizavam oxigênio invadiram as anaeróbicas. As células invasoras se tornaram as mitocôndrias. E dessa associação surgiram as células aeróbicas. As células aeróbicas continham pelo menos duas organelas diferenciadas, o núcleo e a mitocôndria. Com o passar do tempo, as células eucariotas aeróbicas deram origem a muitas espécies, inclusive os animais e o homem. Esta hipótese foi proposta por uma cientista, Lynn Margulis, e se baseia no fato de a mitocôndria conter material genético, o ADN, semelhante ao das bactérias, e o código genético do ADN mitocondrial ser diferente do código do ADN nuclear.
agora que a gente pôde ver aquele vídeo, ficou mais fácil entender como que se deu essa incorporação dessa bactéria dentro de uma célula que já era eucariótica. Acontece que, há milhares e milhares de anos atrás, o meio ambiente era totalmente diferente. Estava começando a ter mais oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio não fazia bem para as células eucarióticas que não tinham a capacidade de processar esse oxigênio. Então, existiam algumas bactérias que processavam esse oxigênio e transformavam ele em energia para ser usada dentro da célula. O que aconteceu? Em um determinado momento, essas bactérias que estão sendo ilustradas aqui, parecendo um grãozinho de feijão, elas resolveram invadir essa célula maior para se aproveitar do metabolismo que essa célula poderia proporcionar e a proteção também. Então, o que acontece? Essas duas células, elas entraram em simbiose, elas passaram a conviver e coexistir uma na outra de forma harmoniosa, o que era vantajoso para a bactéria, porque ela estava mais protegida do meio externo, e foi favorável para a célula eucariótica, porque agora ela poderia processar o oxigênio. Então, o oxigênio deixou de ser danoso e passou a ser uma fonte de energia também para a célula maior. Então, dessa forma, as bactérias foram incorporadas dentro da célula eucariótica de uma forma positiva, trazendo benefícios tanto para a bactéria quanto para a célula. Esse benefício foi tão grande que essa relação de harmonia se manteve, se estabeleceu e a gente observa isso até hoje. Outra coisa, a teoria endossimbiótica, ela não engloba só as mitocôndrias. Existe outra organela que também acredita-se que foi incorporada à célula desse jeito. Nesse caso, são os cloroplastos, que são típicos das células vegetais. Os cloroplastos, eles conseguem fazer a fotossíntese. Eles conseguem transformar em energia solar, energia luminosa, em energia para dentro da célula. Então, seguindo o mesmo pensamento sobre a mitocôndria, a teoria mais aceita acredita que os cloroplastos eles tenham se originado de organismos procariotos fotossintetizantes, algas. No caso da mitocôndria, eram bactérias. No caso do cloroplasto, eram organismos procariontes, provavelmente bactérias, que se instalaram dentro de outras células eucariontes, a mesma coisa que aconteceu com as mitocôndrias, e aí, por um comportamento simbiótico que era bom tanto para a alga que estava dentro da célula, quanto para a célula que agora tinha mais uma função e conseguiria sobreviver melhor, ela se manteve e evoluiu, e essa relação simbiótica se mantém até hoje. Então, não é só nas mitocôndrias que isso acontece. Essa teoria também é aplicada a outros tipos de célula, como a gente vai ver mais para frente na nossa próxima aula, a gente vai falar da célula vegetal. As diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Uma das diferenças é que a célula animal não tem cloroplasto e a célula vegetal tem cloroplasto. Então, a gente já começa a tratar essa organela aqui. E aqui, eu tinha pedido para vocês colocarem e enumerarem algumas provas que comprovavam a teoria da endossimbiose. Vou colocar para cá para vocês poderem ver. Eu vou ler para vocês. As mitocôndrias e os cloroplastos, eles possuem essa membrana dupla. A membrana da própria célula, que vem dela mesma, e a membrana que é resultado do englobamento dessa célula. Então, a membrana interna e a externa. É mais uma coisa que comprova essa teoria. Outra coisa, as mitocôndrias e os cloroplastos, elas possuem o seu próprio genoma, o seu próprio DNA. E o DNA de dentro dessa mitocôndria é diferente. Vamos voltar aqui, ó. O DNA de dentro dessa mitocôndria é diferente do DNA da célula. Por quê? Porque elas não têm a mesma origem. As mitocôndrias e os cloroplastos mantiveram a sua capacidade de autoduplicação. Então, eles podem se autoduplicar sem a célula se multiplicar, porque eles têm esse material genético independente da célula.
As mitocôndrias elas têm ribossomos próprios, que são mais semelhantes aos dos procariontes, são diferentes daqueles que são encontrados nas células eucariontes, que tem núcleo, né, verdadeiro. Certos antibióticos causam alterações na síntese de proteínas de mitocôndrias e cloroplastos, ou seja, alguns antibióticos, medicamentos que são próprios contra bactérias, não contra células. Então, assim, tem uma diferença. E por último, as mitocôndrias e os cloroplastos têm um tamanho muito semelhante ao das bactérias daquela terra primitiva. Então, essas são algumas das provas, né, que comprovam a teoria endossimbiótica. Endo por quê? Ela veio para dentro, né? Ela invadiu a célula, ela foi de fora para dentro. Endo, simbiótica de simbiose, de harmonia. Então, ela foi englobada para dentro e conseguiu se manter em harmonia com a célula que ela invadiu. Ou seja, a alga, né, o procarioto ou a bactéria que invadiu, né, que é o cloroplasto ou a mitocôndria, foi vantajoso para ela, né, que ficou mais protegida do meio externo, e foi vantajoso para a célula que foi invadida, porque agora ela tinha mais uma possibilidade, mais uma função, e conseguiria sobreviver naquele ambiente que estava mudando, que estava se tornando hostil para ela. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando da célula, só que eu vou trazer para vocês a célula vegetal, as diferenças da célula vegetal para a célula animal, porque sim, elas têm diferenças, elas são encontradas em organismos diferentes, e a gente vai explorar isso na nossa próxima aula. Agora a gente vai começar a nossa aula de inglês. Na nossa aula de inglês, eu quero pontuar com vocês que nem todos os alunos me mandaram a atividade de inglês, que é aquela atividade de fazer, né, produzir um texto pequeno contendo o vocabulário que a gente viu na nossa outra aula. Se você ainda não fez essa atividade, eu preciso que vocês assistam o vídeo, pelo menos o finalzinho do vídeo, em que eu mostro aquele vocabulário de atividades de rotina, para vocês me mandarem, para que eu possa corrigir, né, o individual de cada um de vocês e mandar um feedback para vocês. Feedback é a nossa resposta. Por quê? Porque para a gente poder acompanhar, para eu poder acompanhar o desenvolvimento de vocês de vocabulário, de escrita. E assim, é importante que vocês mandem de volta, né, as tarefas feitas para mim, para que eu possa corrigir. Então agora, nessa aula de inglês, para correção de atividade, eu vou mostrar uma ideia do texto de como ele pode ser feito. Então a gente vai voltar naquele desenho, naquela página, que é a página 28 do livro de inglês. A gente vai ler juntos agora esse texto que ele deu como exemplo. E depois eu vou explicar o que eu fiz aqui para vocês terem uma ideia, uma noção de como fazer o texto de vocês. Então vamos começar. Ele começa o texto assim. I was born in Kahowa Planet. Então ele nasceu neste lugar. I was born at 2:30 a.m. Has a beautiful fairy. Então, eu nasci às 2:30 da manhã como uma linda fada. My mom said I was a bundle of joy. Então, minha mãe dizia que eu era um pedacinho de alegria, algo do tipo. Então, aqui ele está descrevendo o que pede na A, na B, na A e na B, que é a data do seu nascimento, onde você nasceu e o lugar onde você nasceu. Aqui ele nem fala a data, ele fala só o lugar, né? Ela fala só o lugar em que ela nasceu. O que também é muito importante. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, um exemplo que eu fiz, ó, da data de nascimento. I was born in... Aí aqui você pode colocar o ano em que você nasceu. And it was a very sunny day. E aí eu comecei a descrever como era o dia do meu nascimento. It was, era. E aí eu coloquei a característica, né? A very sunny. Você pode falar, né? Que eu falei que era um dia ensolarado. Você pode falar que é um dia chuvoso. Então, no inglês, lembrando sempre, a gente põe a característica antes do substantivo. Então, não é cabelo bonito.
é bonito o cabelo, em inglês. Eles invertem a ordem do adjetivo, daquilo que qualifica. Então, continuando. Aí ela começa a se apresentar. My name is Oceania. Depende, né, de como você fala a pronúncia do nome. My specific type of fairy is water. Meu tipo específico de fada é água. Então, ela começa a se descrever. Aqui, na letra C, pede para você descrever os seus pais. Então, se você escolher se descrever, você também pode, mas você pode escolher descrever os seus pais. Aqui eu coloquei no sujeito, my mom and my father are. Minha mãe e meu pai são. Aí você pode colocar uma lista de características do que eles são. Eles são legais, eles são bonitos, eles trabalham duro, qualquer característica que vocês quiserem colocar. Aí aqui ela continua, né, no texto falando sobre ela. I spent all my time next to rivers. Eu gasto todo o meu tempo próximo de rios. Streams and beautiful lakes. Nascentes e lagos bonitos. I love to write in my diary. Eu amo escrever no meu diário. But I left in the lake, so now I have a new diary to write by the river. Então, ela deixou o diário dela perto do lago e ela teve que pegar um novo diário e agora ela escreve perto de outro rio. I am 113. Então, ela tem 113 anos. Lembrando que ela é uma fada, né, gente? I'm just becoming a teenager. Eu estou me tornando um adolescente. Vocês podem usar esta frase. Just becoming a teenager serve tanto para meninos quanto para meninas. Eu estou me tornando um adolescente. É isso que significa. And my best friend are Fire Fairy and Night Fairy. Então, os melhores amigos dela são a fada do fogo e a fada da noite. Their names are Flame and Luna. Então, ela fala do nome dos amigos dela. Eles se chamam Flame e Luna. Então, aqui eu botei um exemplo seguindo, né, a sugestão do livro. Então, ó, eu falei dos meus pais. Aí, ó, eu posso falar com que eles trabalham. They work with. Eles trabalham com. E aí, eu comecei a falar sobre mim. Aí, eu mudei o sujeito, ó. Não é mais minha mãe e meu pai, não é mais eles. Agora, o sujeito é I, eu. I like to. Aí, agora entra naquele vocabulário da aula passada. Eu gosto de caminhar, eu gosto de brincar, eu gosto... Aí, vocês vão escolher os verbos que vocês querem utilizar. Aí, a gente começa a mexer com os horários que a gente viu. I wake up at. Wake up é uma expressão. Acordar. Eu acordo às. Aí, aqui você coloca a hora que você acorda. Vocês podem colocar no formato que vocês quiserem. Só que tem que ser ou cursivo, né? Escrever a hora. Ou vocês colocarem de 1 a 12 AM ou PM. Aí, aqui ele pergunta o que você faz quando chega em casa. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês puxarem esse contexto. During the day, I. Então, durante o dia, eu. Aí vocês falam aquelas atividades de rotina. Eu lavo a louça, eu tiro o lixo, eu limpo a casa. Vocês podem escolher várias. Lá no vídeo passado eu dei várias opções. E por último, né? Ele pergunta sobre horas. Ele dá o exemplo aqui de que horas vocês fazem as refeições. Eu pus aqui embaixo, por exemplo. Me and my family, eu e minha família, have lunch, vocês podem falar do horário que vocês têm o almoço, ou me and my family have dinner, na hora que vocês têm a janta, together, juntos, at, lembra que eu falei que sempre que antes de você falar as horas, vocês falam o at, que é o as, e aí vocês colocam o horário. E aí vocês finalizam o texto de vocês com qualquer mensagem ou uma frase, por exemplo, that's my day, that's all, isso é tudo. E aí vocês me enviem para a gente poder estar corrigindo e finalizando essa unidade. Então a aula de hoje fica por aqui. Acompanhem os grupos, mandem as tarefas prontas para eu poder fazer a correção dos textos e a gente se vê na nossa próxima aula.